Então essa semana teve um dos dias de maio mais aguardados do ano. O aniversário do dono desse vídeo? Não. O dia do Orgulho Nerd, claro, que mais poderia ser? É, eu sei. Já faz alguns dias que foi o dia do Orgulho Nerd e é um pouco tarde pra falar sobre isso, mas... quem sou eu pra me importar com pautas quentes, com o intuito de conseguir mais alcance e deixar o vídeo com mais evidência, né? Ainda mais quando falamos de YouTube. E eu precisava expressar todo o meu descontentamento com esse dia e todo o seu contexto, então... dane-se, eu vou fazer assim mesmo. Originalmente, esse seria o Dia da Toalha. Um dia que aparentemente foi escolhido sem muito critério e acabou ganhando força por uma coincidência. Quando Star Wars foi exibido pela primeira vez nos cinemas lá em 25 de maio de 1977, e quando a franquia completou 29 anos em 2006, os fãs notaram que as datas batiam e a comunidade geek acabou adotando o dia e transformando não só em uma coisa para os fãs do Guia dos Mochileiros das Galáxias, mas ali nascia o Dia do Orgulho Nerd. Tá, mas o que me fez ter repulsa por esse dia? O fato é que os nerds não estão conquistando o mundo, e atualmente nem são mais uma minoria que está em ascensão e ganhando espaço depois de anos de exclusão e preconceito. Na verdade, não é nada mais do que apenas grandes empresas milionárias que estão ganhando um espaço enorme e conquistando cada vez mais espaço, um absurdo alcance cultural. E todas essas empresas, e sem contar certos sites, acomodam isso e tornam algo comum culturalmente, e manufaturam em cima dessa nova identidade nerd como extremamente atraente. E vende a ideia de que o nerd é uma minoria rejeitada, ocupando cada vez mais espaço, ao mesmo tempo que ainda mantém os estereótipos e reforça o status quo. A verdade é que se criou um grande e desagradável fenômeno entusiasta nerd que adora desmerecer opiniões de outras pessoas, especialmente mulheres e outras minorias, mesmo quando eles não têm a menor ideia do que estão falando. Eles se apropriam de qualquer assunto desse meio com a certeza de que estão tendo a maior legitimidade do que os outros, simplesmente por serem um público majoritário desse tipo de obra, os homens. Tal lugar de onde se fala, que insere eles numa cultura que celebra tudo o que meninos consomem quando são crianças e todas as fantasias e anseios quando são mais crescidos. Aliás, a partir dos anos 80 e toda a explosão midiática e ascensão de eletrônicos que teve, veio o surgimento de videogames e outros eletrônicos, e todos esses produtos eram vendidos massivamente como algo para meninos. E meninas foram cada vez mais expulsas de todo esse campo da tecnologia, sendo que, ao longo da história, mulheres se davam muito melhor com tecnologia, eletrônicos e outros do ramo. Mas isso é assunto para outro dia. Isso inclui também os fãs mais cativos que já tinham contato com muitos deles, apenas consumindo superficialmente por anos o material sem prestar muita atenção sobre os temas que fazem parte da obra em questão. Por mais óbvio que fosse. E isso vai desde aqueles que leram o gibi da Marvel por 30 anos e nunca percebeu que estava consumindo uma mídia subversiva, marginal e de amplo alcance sobre política, racismo, imigração, minorias e igualdade. Até aqueles que juram solenemente que quadrinhos sempre foram apolíticos e que recentemente o politicamente correto e os Social Justice Warriors têm tomado conta dessa mídia. E muitos deles criticam essa própria mídia para invalidar o seu argumento, mostrando que eles não precisam gostar ou não gostar, eles só querem ser intolerantes. Onde também se formou a ideia de que não importa se algo é bom ou ruim, o que importa é se ela atendeu aos seus ideais equivocados. A resposta é não. Você ser homem não é a razão para você ter legitimidade de qualquer coisa da cultura nerd. Você só está se integrando, gostando de coisas que foram, ao longo do tempo, massivamente promocionadas como conteúdo para crianças do sexo masculino, como quadrinhos e videogames, por exemplo. Aliás, esse é o atual significado de nerd hoje em dia. E é por isso que ter um vasto conhecimento sobre diva pop não é algo considerado como característica nerd. Ou sobre novelas. Essas coisas convenientemente não foram rotuladas e vendidas como algo para meninos e então não entram na categoria que é ser chamada de geek ou nerd. Esse é um dos motivos que muitos homens se comportam como crianças até na fase adulta.
e não se desprendem disso, e volta e meia estão na internet proferindo que sua infância foi destruída e que na época deles era melhor e yada yada yada. Acho que já tá na hora de entender que você ser nerd hoje em dia, se tratando de entretenimento, não quer dizer nada mais que você é uma pessoa que está socializando sobre algo que é da cultura pop, assim como qualquer outro assunto, seja de cinema, quadrinhos, música, livros, teatro e etc. O único significado relevante para esse termo seria para definir jovens e pessoas no geral que são tímidas, introspectivas, inteligentes, mas com poucas habilidades sociais, que sempre se sentiu excluído e ostracizado pelos outros por não se encaixar em nenhum padrão, e que sempre vai mais a fundo sobre qualquer assunto do seu dia a dia, contrapondo todas as superficialidades da vida, e que agora você consegue afirmar tudo isso como uma identidade e se expressar da forma como você é e se sente confortável. E se ainda mais você usasse toda essa empatia que deve ter cultivado com esses anos se sentindo excluído e incompreendido, para oferecer apoio e aceitação para pessoas que são ainda mais excluídas e incompreendidas pela sociedade, seja por etnia, gênero, sexualidade, crença. Mas pode ter certeza que muitos jovens que se sentem esquisitos e desajustados ainda sofrem bullying. E valentões continuam sendo valentões. A diferença é que agora eles jogam videogame, vê filmes da Marvel, vê Star Wars e usam camiseta estampada. E assumiu isso tudo como uma grande identidade nerd. E muitas vezes eles nem são mais jovens, são adultos crescidos. E muitas vezes eles fazem isso pela internet. Então, gente, eu acho que já pode abolir esse dia, não é mesmo? Já deu por hoje. E para de comemorar o dia do Orgulho Nerd, que você já tem 30 anos na cara e isso é coisa de criança.